Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional diário. Deus abençoe sua vida, que a palavra do Senhor fale contigo nesta manhã. E hoje nosso tema é discernir a voz de Deus, né? Está em João capítulo 10, versículo 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Bom, esse versículo aqui ele nos chama a discernir a voz de Deus. Jesus estava, no templo, e aonde alguns homens chegaram e começaram a perguntar algumas questões, de quando ele ia dar clareza, de quando ele ia esclarecer algumas coisas para ele. E a resposta de Jesus foi essa: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nesta manhã eu te pergunto, você tem ouvido realmente a voz de Deus em sua vida? Você tem ouvido aquilo que Deus tem falado e preparado para você? Porque muitas vezes nós vivemos no meio de zum gospels, dos zum espirituais. Cada um dá uma vertente, uma palavra para a nossa vida. E nós, muitas vezes, nós não entendemos qual é realmente a vontade de Deus. Nós não sabemos se é a voz de Deus falando para nós. E essa dúvida, ela acaba fazendo com que pessoas até se desviem da palavra do Senhor. Pessoas saiam da igreja, saiam do seu chamado para poder ouvir uma voz que foi proferida e que pode ser ou parecer a voz de Deus. Mas nesta manhã eu te convido a você refletir se realmente você tem ouvido a voz de Deus. O texto continua que diz assim, que eu as conheço. Jesus conhece a mim, conhece a você, sabe quais são as nossas necessidades e o que nós precisamos. A forma de nós podermos ouvir Ele é muitas vezes ficando em silêncio, para que nós possamos saber e entender realmente o que Ele quer para nós. Quando pegamos uma Bíblia, nós lemos, oramos, Deus fala conosco através disso. Poderá também usar pessoas para poder, no momento certo, falar ao nosso coração. Mas nós precisamos entender que para ouvir, nós muitas vezes precisamos nos calar. Para que poder ouvir a voz de Deus, nós precisamos sentar e ter intimidade e estar a ponto de ouvir a voz. Por mais que aqueles homens andassem ou ouvissem a voz de Deus, seus corações estavam fechados. Os corações que não tinham mais o discernimento para poder escutar com clareza aquilo que Deus estava falando. Talvez nesse dia você precisa hoje parar tudo o que você está fazendo, se retirar para um local e ouvir realmente o que Deus quer falar contigo. Talvez o que eu e você esteja passando hoje é porque nós não demos ouvido ao Senhor, não ouvimos com clareza aquilo que Ele falou ao nosso coração há algum tempo atrás. E nós fizemos da nossa forma ou da forma que alguém nos ensinou ou nos orientou. Então, nesta manhã, eu te chamo a discernir qual é a voz de Deus. Outra coisa que a palavra de Deus nos fala é que elas me seguem. Ao entender que somos ovelhas de Deus, conhecemos a voz do pastor, que é Jesus Cristo, conhecemos aquilo que Ele tem para nós e a direção que Ele tem nos dado. Mas existe também uma outra questão: nós devemos seguir. Qual é o seu chamado? O que Deus tem proposto ao seu coração, tem te convocado, tem dado clareza para você fazer? Muitas vezes nós fazemos as coisas que os homens impõem a nós fazermos e esquecemos daquilo que Deus nos chamou. E o fato de nós fazermos as coisas que muitos homens têm nos impostos, nós talvez estamos distanciando da voz de Deus. E chega um certo tempo que a frustração vem. Quantas pessoas ficaram machucadas, feridas? Quantas pessoas saíram das suas casas e voltaram piores, porque não conseguiram ouvir a voz de Deus. Se prenderam à face, se prenderam a um homem, se prenderam a uma pessoa. E nesse momento fizeram aquilo que desejava o seu coração.
A voz de Deus, ela é única e verdadeira. Ela nos mostra clareza e traspassa o nosso coração. Então, nesta manhã, eu te chamo a refletir. Você tem realmente ouvido a voz de Deus? Você realmente tem ouvido a voz de Deus? Essa é uma pergunta muito significativa que a gente precisa pensar e meditar. Eu e você, estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos fazendo a vontade do Senhor realmente? Que Deus abençoe sua casa e que você possa ter isso como o alicerce da sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a reconhecer a tua voz. Silencia as vozes da confusão e confirma o teu caminho com paz. Que o Senhor seja a fonte da minha vida, o alicerce, Senhor, da minha casa, protegendo, me guiando, me dando sabedoria para conduzir a minha família ao seu caminho. Que Deus abençoe e que nós possamos realmente ouvir a voz de Deus e ter discernimento para poder seguir aquilo que Deus nos chamou. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.